Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui, e na aula de hoje de filosofia a gente vai trabalhar com a ideia dos valores, da moral e da ética. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu preciso relembrar um pouquinho o que a gente falou na aula da última semana, na nossa aula ao vivo, onde a gente trabalhou com algumas teorias políticas da modernidade, que foi a teoria do John Locke e a teoria do Jean-Jacques Rousseau, ambos teóricos do contratualismo social. Ou seja, ambos que são teóricos da ideia do contrato social, que é aquela ideia filosófica no qual há uma relação entre o Estado, a figura do Estado, e os indivíduos e a sociedade, no qual a gente observa que o indivíduo ele busca passar parte da sua autonomia, ele limita a sua autonomia, a sua liberdade de agir em troca de segurança. Ou seja, antes dos contratos sociais existentes hoje, o indivíduo ele tinha uma total liberdade. Mas essa total liberdade ela não garantia segurança. E aí, em algumas aulas anteriores, inclusive a gente trabalhou com a teoria do contrato social do Hobbes. Então, o que a gente vai começar a fazer hoje é dar um prosseguimento a essas teorias do contrato social que a gente falou nas últimas aulas. Por exemplo, com Hobbes, eu lembro que eu coloquei para vocês que ele entende que antes da formação de um contrato social, o estado de natureza humana, ou seja, o estado de natureza dos indivíduos, era um estado de violência, onde o homem é o lobo do próprio homem. E aí a gente começa a observar que para o Locke isso já vai ser um pouco diferente, que o homem não é o lobo do próprio homem porque ele tem consciência. Então ele sabe que ele não pode estar em um estado de guerra constante. Agora, para o Rousseau, ele já vai colocar que o estado de natureza humana não é um estado de violência. Ele vai falar que o homem é bom por natureza, porém a sociedade vai o corromper. Então a gente começa a observar que esses pensadores eles trabalharam muito com as relações humanas, ou seja, com a construção da sociedade. E aí, agora que a gente já terminou de falar sobre esses pensadores, eu acho importante da gente começar a falar, da gente começar a discutir sobre a ideia dos valores, da moral e da ética, que também regem a vida em sociedade. E aí, quando geralmente a gente tenta destrinchar, tenta perguntar e desenvolver, há uma dificuldade muito grande dentro da própria sociedade em conseguir definir o que são valores, definir o que é moral, o que é ética. Inclusive, há uma confusão muito grande entre moral e ética. Então, hoje, a gente vai tentar explorar um pouquinho disso e vai tentar relacionar com a construção da vida em sociedade. Beleza? Então, vamos começar. E aí, a gente começa a nossa aula aqui falando sobre valores. E aí, repara só, o que são valores? Valores são bases de pensamento que direcionam as escolhas e determinam prioridades individuais. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de valores aqui, dois no caso. Por exemplo, a ideia do valor à justiça e do valor à honestidade. Então, a gente tem um pensamento, os indivíduos têm pensamentos, têm valores quanto à justiça e quanto à honestidade. Ou seja, você sabe o que é justo ou o que não é. Você sabe o que é honesto e o que não é. Então, quando a gente começa a fazer essas determinações de que aquela ação não é uma ação justa, ou que aquela ação é uma ação injusta, ou que é honesta ou é desonesta, isso está muito relacionado aos valores que a gente tem. Então, por exemplo, se eu vejo alguém na rua sendo acusado sem provas, e eu tenho os meus valores quanto à justiça e à injustiça, esses meus valores vão me fazer agir em relação àquela situação. Então, por exemplo, se eu tenho o valor de que a justiça só é válida quando você consegue comprovar que alguém tenha feito algo, eu vou agir naquela situação para tentar proteger aquele indivíduo que ele não está sendo julgado da maneira correta, vamos colocar desta maneira. Agora, se eu tenho meu valor ligado à justiça, à ideia de que você tem que julgar porque você acredita aquilo ali, a minha ação vai ser de corroborar com as pessoas que estão julgando aquele indivíduo.
Então, quando a gente fala em valores, a gente sempre tem que pensar justamente nessa ideia, em pensamentos, bases de pensamento, que vão direcionar a escolha e a ação de cada indivíduo. Como que ele vai agir? É justamente esta ideia, tá? E aí, o que a gente tem que pensar, então? Que os valores, como a gente pode pensar, eles vão reger a nossa vida. Então, os nossos valores regem a vida do indivíduo. Porém, tá? Como a gente vive sempre em sociedade, nós temos que pensar que esses nossos valores, eles vão gerar impactos na vida em sociedade. Porque são justamente as minhas ações que vão determinar a minha conduta em relação aos outros indivíduos. Então, a questão do que são os valores, a gente tem que entender o que são os valores, é muito importante para a gente, porque baseado em nossos valores, a gente vai tomar as nossas ações. E as nossas ações, elas geram impactos, não só na nossa vida, mas na vida de todos os indivíduos. Então, por exemplo, se eu sou um político, e aí eu sendo um político, eu tenho meus valores morais, eu tenho os meus valores quanto à honestidade ou não, eu sei que se eu não roubar, eu vou estar fazendo o correto. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver o meu valor em relação à honestidade, de certa forma, deturpada, eu posso roubar tranquilamente aquilo ali e quando o indivíduo rouba uma renda, né, que é destinada a uma escola, por exemplo, ele vai gerar um impacto. Ele vai gerar um impacto não na sua vida. Não só na sua vida, perdão. Ele vai arrecadar mais dinheiro? Vai. Mas ao roubar aquele dinheiro ali, ele vai estar impactando na vida de diversas crianças, que, por exemplo, no Brasil, muitas dependem da alimentação nas escolas para conseguirem se alimentar durante os dias. Então, repara como os valores eles vão alterar diretamente não só na vida do próprio indivíduo, mas na vida de toda uma sociedade, na vida de todos aqueles que o cercam. Só que, quando a gente vai pensar em valores, a gente sempre tem que pensar que o meu valor necessariamente não é igual ao valor do outro indivíduo, ou igual ao valor, ao seu valor, a ideia de valor que você tem. Por quê? Quando a gente fala em valor, a gente tem que pensar na construção, como esses valores se formam para cada indivíduo. Porque todo mundo tem um processo semelhante de formação de valores. Mas ter um processo semelhante de formação de valores não significa que todos vão ter os mesmos valores. Até porque a nossa sociedade ela é extremamente heterogênea, ou seja, ela é construída de diversos indivíduos com diversas construções culturais, com diversos padrões de comportamento. E aí, esses padrões, esse comportamento de cada indivíduo é construído inicialmente na família. Tanto que quando a gente fala, né, ele é igualzinho ao pai, ele é igualzinho à mãe. Por quê? Desde criança, quando a gente nasce, a gente é criança, obviamente, a gente passa a se comportar como os nossos pais. Então, são os nossos pais que dão as primeiras noções de valores que a gente tem que ter, os valores familiares. Então, quando a gente é bem criança, a gente tende a se comportar muito parecido, de forma muito semelhante com os nossos pais. No entanto, a família, os nossos familiares, não são os únicos responsáveis pela construção dos valores. Também tem um ambiente escolar, porque na escola ele entra em contato com outros indivíduos, e aí esses outros indivíduos são os seus amigos de escola, que têm formações familiares diferentes, então ele vai absorvendo novos valores também, e a educação, a escola, a educação que a escola proporciona, ela faz com que o indivíduo ganhe um conhecimento e, a partir desse conhecimento que ele está ganhando, ele passe a refletir sobre os valores que ele já tem desde quando ele é criança. Então, a gente começa a observar que essa construção dos valores começa em casa, mas conforme ele vai se sociabilizando,
ele vai construindo uma reflexão sobre todos os valores que ele já tinha e que ele vai construindo mais valores ainda. E isso fica cada vez mais complexo a partir do momento em que ele entra em contato com os mais variados meios de comunicação, que eles vão apresentar para a gente diversas maneiras de pensar, diversas maneiras de se comportar. Então, por exemplo, hoje tem a televisão, hoje tem o rádio, hoje tem as redes sociais, no qual eles vão apresentar uma série de informações para a gente, uma série de formas de comportamento, e tudo isso vai gerar uma série de valores no qual a gente vai se comportar mediante algumas situações. Então, situações se aquilo ali é justo ou não, situações de como devo me comportar quando algo acontece. Então, a gente tem que sempre parar para pensar que a ideia de valores está muito relacionado ao que vai guiar as escolhas e as ações dos indivíduos. Só que, quando a gente começa a falar de um conjunto de valores, ou seja, quando a gente começa fazer a soma de valores dentro da sociedade, quando a gente começa a fazer a soma de normas e noções dentro da sociedade, a gente começa a falar sobre a ideia da moral. Tá? E aí, olha o que eu coloquei ali, que moral é o conjunto de valores, normas e noções existentes dentro de uma sociedade. Então, tudo isso daí está formando o conjunto moral de uma sociedade. Então, repara, quando a gente fala de valores, a gente fala mais no aspecto individual. Quando eu parto para essa ideia do conjunto de valores, normas e noções existentes, a gente já está falando que isso faz parte de um código moral da sociedade. Aquilo que é certo ou não, aquilo que é justo ou não dentro da sociedade. Beleza? Então, a gente começa a falar justamente isso. A ideia da moral, tá? Ela vai determinar o que é aceitável na sociedade. Ou seja, ela vai determinar e ela vai possibilitar para a gente a coesão social. Então, ela está dizendo, ou ela busca tentar determinar de qual maneira os indivíduos têm que se comportar para manter uma sociabilidade, para manter a convivência dentro da sociedade. Então, eu tenho que ter noção de qual é o código moral da minha sociedade, da sociedade na qual eu estou inserido. Porque se eu tiver um comportamento diferente do que o código moral determina, eu vou ser um indivíduo que vou ser excluído da sociedade. E aí, quando eu digo que eu vou ser um indivíduo que posso ser excluído ou que vou ser excluído da sociedade, eu não estou querendo dizer que esse indivíduo vai ser preso, tá? Não é isso. Eu estou querendo dizer que é um código que está relacionado à convivência, à consciência coletiva. O que a sociedade entende como certo ou como errado. Mas o que a sociedade entende como certo ou como errado, às vezes pode fazer com que o indivíduo ele seja excluído da sociedade, por exemplo, através de uma prisão. Porque a ideia de código moral está muito relacionado à ideia de uma formalidade ou a uma informalidade. Como assim, Lucas? Há uma ideia de uma formalidade e de uma informalidade. Por exemplo, o código moral de uma sociedade ele pode ser formal quando ele está nos meios legais, ou seja, quando ele está num conjunto de leis. Então, por exemplo, roubar é errado. Então, a gente entende na nossa sociedade que roubar, tirar algo do outro, é errado. Porém, além da gente entender de ter um valor que roubar é errado, essa ideia está no conjunto de leis da nossa sociedade. Então, a gente não aceita isso e, ao mesmo tempo em que a gente não aceita, a gente considera isso um crime e um crime que deve ser passível, tá? Que deve ser passível de prisão, de reclusão, vamos colocar assim. Da mesma forma, existem algumas normas, alguns valores e noções dentro da sociedade que são informais. Por exemplo, a ideia de traição. Quando você está num relacionamento, namorando com uma pessoa, entende-se dentro da sociedade que você só está com aquela pessoa. É considerado um crime se você trair aquela pessoa?
Não, mas isso não é bem visto, isso não é bem aceito pela sociedade. Repara que hoje em dia está tendo uma tentativa, pelo menos em alguns aspectos, em alguns pontos, de algumas partes da sociedade, em tentar alterar essa ideia de que os relacionamentos eles devem ser monogâmicos, como chamam, né? E aí começa a surgir muito forte a ideia de relacionamentos abertos. Isso é aceito pela sociedade ainda? Não é aceito. Não é muito bem aceito, mas a gente vê que há uma crescente e que defende essa ideia. E por que começa a surgir uma mudança no pensamento em relação a essa questão? Porque a ideia de moral não é algo fixo. A moralidade não é uma construção fixa. Ela está sempre se transformando. Ela não para, né? Ela tem uma formação continuada. E por que ela tem uma formação continuada? Porque ela é dotada de historicidade e formação social. O que é moral hoje, tá? O que é algo moral hoje, amanhã ou daqui a 10 anos pode ser considerado imoral. O que era imoral há 30 anos atrás, hoje é considerado moral. Então a gente começa a observar que quando a gente fala de moral, conjunto moral da sociedade, a gente sempre tem que pensar nesse conjunto moral a partir de uma análise da sua historicidade e da sua formação social. Isso é um ponto extremamente importante da gente pensar. Eu não posso julgar o que é moral ou imoral, se uma ação de um indivíduo é moral ou imoral, a partir da minha moralidade. Por exemplo, quando eu vou julgar alguma ação de um indivíduo ou de uma sociedade oriental, de uma sociedade islâmica, eu não posso julgar a ação deles baseado no meu código moral. Não, porque eu tenho a minha sociedade a que eu estou inserido tem um código moral. Já a outra sociedade tem um código moral diferente do meu. Então, é justamente essas questões que a gente tem que pensar. A moral é dotada de historicidade, é dotada de uma formação, de uma construção social. Então, ela está em constante transformação, em constante mudança. Beleza até aqui, gente? Então, essa é a ideia da moral. Sendo que, toda vez que a gente vai falar em moral, muitas pessoas confundem com a ideia de ética. E moral e ética são coisas diferentes. Por exemplo, moral são normas que regulam o comportamento da sociedade ou o comportamento em sociedade. Historicamente, a ideia de moral envolve um caráter obrigatório, ou seja, um caráter de que todas as pessoas, em determinado período da história, têm que seguir. Ou seja, se você não segue, é justamente aquilo que eu estava falando. Você vai ser excluído da sociedade. Porque você não vai se comportar como todo mundo. Você vai ser tido como anormal, vamos dizer assim. Já agora, a ética está relacionado a normas que regulam o comportamento do indivíduo quanto aos outros. Ou seja, são valores que vão orientar o indivíduo em como ele deve se comportar no meio social. É a ideia que a gente tem que entender que a ética é nada mais, nada menos que uma reflexão sobre a moral. Ou seja, a ética envolve um pensamento do próprio indivíduo quanto ao código moral da sociedade. E aí, quando ele começa a refletir de como ele deve se comportar em relação à moral, a gente vai entender então que a ética ela vai regular a conduta moral. Ou seja, o indivíduo ele vai se comportar de acordo com o código moral? Vai. Mas, para ele se comportar de acordo com o código moral, primeiro ele vai refletir sobre aquele código moral, se ele concorda ou não, como ele deve agir mediante aquele código moral. E aí, essa reflexão por parte do indivíduo faz parte do que a gente entende como a ideia de ética. E aí a gente pode também falar
que existem os códigos éticos de cada profissão. Então, dos médicos, dos professores, dos juízes e por aí vai. Então, quando a gente fala em ética, a gente sempre tem que pensar em uma reflexão sobre a moral, de como o indivíduo vai se comportar, como ele vai regular as suas ações em relação à moral, a sua conduta moral como um todo. Só que, quando a gente fala em ações, como o indivíduo vai se comportar, a gente tem que pensar também no comportamento humano. De qual maneira os homens, de qual maneira a sociedade, ela consegue e ela vai se comportar efetivamente. Por que eu estou colocando isso? Vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em valores, quando a gente fala em moral, quando a gente fala em ética, essas coisas como um todo, a gente tem que pensar que os indivíduos eles são movidos a desejos e a vontades. Né? Então, as nossas ações são movidas por isso, desejo e vontade. E geralmente, mais uma vez, a gente confunde muito a ideia dos desejos e a ideia das vontades. Desejo não é a mesma coisa que vontade, gente. Por que não é a mesma coisa que vontade? Desejo a gente não escolhe, tá? Desejo é fruto de afeto. A gente não tem controle em relação aos nossos desejos. Geralmente, o desejo é algo que toma conta do corpo humano. Então, se ele toma conta e a gente não tem controle, a gente tem que entender que toda ação baseada em desejo é uma ação que não tem moral. Então, a gente não pode julgar uma ação baseada em desejo, porque a gente não teve controle daquilo ali. Então, não há uma ideia de moralidade por trás. Isso já é diferente da ideia de vontade, porque vontade a gente escolhe. A gente só pode falar em vontade quando o indivíduo toma uma ação baseada em reflexão, baseada em pensamento. Então, toda vez que o indivíduo ele age de acordo com a sua vontade, é que ele primeiro refletiu e pensou em quais são as consequências do ato na qual ele vai tomar. E aí, é nesse aspecto que a gente tem que começar a pensar. O julgamento em relação aos indivíduos, as ações dos indivíduos, sempre têm que ser pautadas nas vontades deles. Porque sempre se espera que o indivíduo tome as suas decisões freando a ideia do desejo, ou seja, tome de forma racional. A partir do momento em que o indivíduo toma as suas ações baseado em suas vontades e não em desejos, a gente pode definir o caráter desse indivíduo, porque ele vai estar agindo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com as suas reflexões, de acordo com o seu código de valores, de acordo com a sua própria ética, ou seja, a sua reflexão, o seu pensamento, qual deve ser a sua conduta moral em relação à sociedade. Então, a gente tem que começar a pensar nesses aspectos como uma forma de começar a complementar tudo aquilo que a gente falou dentro da sociedade. Como assim, Lucas? Complementar tudo aquilo que a gente falou dentro da sociedade, que a gente falou dentro das teorias do contrato social. Vamos lá, explico rapidamente para vocês. Nas teorias do contrato social, a gente coloca a ideia de que existe um estado de natureza. Beleza, então esse estado de natureza ele tem que ser discutido. Tem que ser como os filósofos como Hobbes, o Locke e o Rousseau fazem. Só que hoje a gente está inserido num contexto de contrato social. E aí esse contrato social, ele aborda e ele aponta para a gente que há limites na nossa liberdade. Então o indivíduo ele não tem uma total autonomia para tomar suas próprias decisões, porque a gente está preso no que a gente entende como um contrato social, um conjunto de regras. E aí esse conjunto de regras é um conjunto legal, que vai determinar o que é certo ou errado na sociedade. Sendo que nem toda lei, nem todo conjunto de leis, ele é moralmente correto. Tem leis que não são justas e tem leis que são injustas. Tem leis que são injustas e tem leis que são justas. E aí como que você vai definir
o seu comportamento mediante essas leis? Como você vai definir? A partir da ideia dos seus valores, a partir do conjunto moral, a partir da ideia da ética. Então, isso é extremamente importante da gente começar a pensar, é porque, baseado nelas, a gente consegue definir quais são os nossos comportamentos ou quais devem ser os nossos comportamentos mediante a toda a sociedade. Então, hoje, a gente faz uma complementação. A partir disso que eu falei no fim, eu espero que vocês comecem a fazer uma relação entre as teorias do contrato social, a ideia da liberdade, ou seja, a liberdade que o indivíduo tem dentro da sociedade, e os códigos de moral, de valores e éticos da sociedade. Beleza, galerinha? Por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem na nossa aula ao vivo, onde a gente continua discutindo alguns temas em relação à formação da sociedade como um todo. Valeu, um abraço para todo mundo, continue se cuidando. Tchau, tchau, galera.